Agosto é o mês de se falar em amamentação. É o agosto dourado. O mês de agosto tornou-se o símbolo do aleitamento materno. Para falar hoje sobre a importância desse ato de amor da amamentação, eu converso com uma expert no assunto, a consultora Rosane Baldiceira. Seja bem-vinda aqui ao Sinta-se Bem, nesse novo formato, no formato cada um na sua casa, né? Cada um no seu quadrado. Seja bem-vinda aqui, Rosane, para a gente falar de um assunto de extrema importância, né? A mudança aí do pensamento por exemplo, da década de 70 para cá é gritante nessa questão da amamentação, né? A gente teve um período aí nos anos 70, 80 do complemento alimentar com a mamadeira, e hoje a gente está voltando, graças a Deus, a incentivar a amamentação, né? Exatamente. Obrigada pelo convite, Cláudia, de estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente poder falar sobre amamentação. É um grande prazer. Sim, na década de 70, 80, o bonito era não amamentar, né? O bom e saudável e o que sustentava a criança era a mamadeira, a fórmula artificial. Então, as mães que conseguiam amamentar, que precisavam, muitas vezes era da classe menos favorecida. As mães, onde tinham maiores condições, acabavam indo para a mamadeira, e aconteceu esse resgate, digamos que até um pouco devagar, né, Cláudia? O resgate da cultura da amamentação, que se perdeu. Houve um gap aí nesse tempo, que antes dessa década a cultura era a amamentação, e aí com a introdução das fórmulas, a indústria veio com tudo, se perdeu essa cultura. E aí esse resgate começou a vir aí devagarinho, na década de 90, começou a se incentivar mais o aleitamento, se fazer muitas pesquisas também, comprovando aí os inúmeros benefícios da amamentação, que são para a criança, para a mãe, para a sociedade também como um todo. Não só a gente pensa só em benefícios para a mãe e para o bebê, mas também a gente se fala muito em benefícios para toda a sociedade, e também para a sustentabilidade do planeta. O tema da Semana Mundial do Aleitamento é amamentação para um planeta saudável, né? Então, essa questão da sustentabilidade está muito em alta, e a amamentação é totalmente autossustentável. Que bacana. Rosane, eu me criei escutando muitas mulheres falando: eu não amamentei porque eu tinha leite fraco, o meu leite não alimentava o meu filho de uma forma suficiente. Isso é um mito? Existe realmente leite fraco ou não? Então, esse é um grande mito, e que é difícil de desmistificar esse mito que até hoje vem. Por que existe o mito do leite fraco? Porque antigamente se acreditava que aquele bebezinho que não mamasse, não ficasse satisfeito num tempo de 3 horas, acordasse antes mostrando sinais de fome, se acreditava que aquele leite daquela mãe, daquele bebezinho que acordava antes desse intervalo mostrando fome, era fraco, que não sustentava aquele bebê. Por quê? Porque se acreditava que bebezinhos tinham fome somente a cada 3 horas. E a gente sabe que não, que bebezinhos podem mamar, e geralmente mamam, principalmente nos primeiros meses, com uma frequência maior do que 3 horas. Tem bebês que mamam a cada hora, bebês que mamam em 1h30, 2, ou que de manhã fazem um intervalo maior, de tarde mais curto, de noite mamam com muito mais frequência, que é a livre demanda. Então, com o passar das pesquisas, se viu que esse intervalo rígido de mamadas que era praticado faziam com que muitas mães introduzissem a fórmula e o leite de vaca, muitas vezes, de forma precoce, a mamadeira, o uso de precoce de chupetas também, para que esse bebezinho, acordou em 1 hora com fome. O que eu faço para ele aguentar 3 horas? Eu dou um bico, né? Ou eu dou uma mamadeira com chá com açúcar,
para esse bebezinho aguentar 3 horas, né? E muitos bebês de fato não aguentavam, perdiam peso também. E aí se acreditava que o leite da mãe era fraco, que o leite não tinha gordura, e com o passar das pesquisas, se viu que não é uma questão de leite fraco, porque o leite da mãe, ele tem uma composição perfeita, uma qualidade perfeita de macro e micronutrientes, né, tanto de carboidratos, proteínas, gordura, e dos micronutrientes também, vitaminas, minerais. E aí, na verdade, que era um comportamento de cada bebê individual em relação à sua fome. Também, assim, a gente pensa, falando de intervalo de mamadas, né, a gente pensa só na fome, mas o bebezinho também sente sede. Então, daqui a pouco ele mamou agora e daqui a pouco ele está com sede, ele vai solicitar o peito por essa necessidade também. Então, além de tantas outras, Cláudia, que existem, né? O bebê tem inúmeras dificuldades, o bebê tem inúmeras necessidades, não só de fome e de sede, mas também um bebezinho solicita o peito para conforto, principalmente nos 3 primeiros meses, por prazer, por algum desconforto, enfim, tem várias necessidades que ele vai acessar o peito e de quebra ele já mama, já estimula a produção de leite da mãe, assim que se mantém uma produção de leite conforme a necessidade do bebê e atendendo também a necessidade. Muitas mães que não praticam a livre demanda, né, que estipulam horários rígidos de mamada por acreditar que o bebezinho mama só a cada 3 horas e se o bebezinho solicitar antes, a mãe dá a chupeta, esses bebezinhos acabam não acessando o peito com frequência, muitas vezes tem baixo ganho de peso, a produção de leite da mãe diminui também, porque o bebezinho deixa de ir para o seio estimular. Sabe que a produção de leite se mantém alta pela remoção frequente do leite que a mama está produzindo. Então, se esse bebezinho vai para uma chupeta, ele deixa de ir para o seio da mãe, estimular e receber leite materno, enfim, para ganho de peso adequado. Algumas mães também acabam dando mamadeira como uma fórmula de espaçar mais as mamadas, Cláudia. É uma prática muito comum. E aí, num primeiro momento, aquele bebezinho mama no peito, mama na mamadeira, e aí gradualmente ele vai aumentando o intervalo de mamadas, vai deixando de ir para o seio, a produção de leite vai diminuindo, esse bebezinho acaba preferindo a mamadeira e é o início do desmame precoce, que é muito comum e muito recorrente. Tempo de amamentação, Rosane, eu passei por isso, eu amamentei o meu filho. A gente tem filhos quase, acho que da mesma idade, né, se eu não me engano. Eu amamentei ele até os 2 anos e escutei muitas pessoas falando, porque ele é grandão. Tu já não acha que passou do tempo? Tu não acha que ele já tá grandinho para mamar no peito ainda? Até quando que se deve amamentar? Então, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério da Saúde, é amamentação exclusiva, somente leite materno até os 6 meses, após essa idade, a introdução dos alimentos complementares e continuado o aleitamento até os 2 anos ou mais. Então, não há um prazo para o término da amamentação. Até isso vai depender, assim, muito se está bom para a dupla, porque a amamentação é uma via de mão dupla. Então, se está bom para a mãe, está bom para o bebê, não tem um prazo determinado para estabelecer o fim. Ah, não, chegou a 1 ano, tem que acontecer o desmame. Até porque o leite materno, ele não deixa de, com o passar dos anos, né, além de 1 ano, 2 anos, ele não perde propriedades nutricionais. Ele mantém tanto a quantidade de nutrientes, macronutrientes, que são os que oferecem para o bebê uma quantidade de calorias X, mas também muitos micronutrientes, células de defesa, os próprios anticorpos, né, que o leite materno ele confere anticorpos, imunidade, assim como hormônios maternos. O do sono é um deles, né, quando a mãe amamenta à noite, por exemplo, a mãe ajuda esse bebezinho a relaxar e através do leite materno passa a melatonina, que é o hormônio do sono, e aí esse bebezinho tende a dormir melhor, relaxa mais. Então, além de 1 ano, o leite materno ele continua fornecendo nutrientes importantes, ele não vira água, né? Tem muita gente que fala, enfim, né? Depois de 1 ano não tem nada nesse leite. Verdade. Eu também amamentei até os 3 anos e meio, Felipe. Imagina o que eu também não sofri da própria família, né?
E muitas pessoas diziam, não tem mais nada de leite. E não, eu via que, claro que o Felipe mamava uma vez no dia, né, com essa idade, geralmente de noite, mas eu via leite materno saindo e eu sentia que, olha, pelo menos está recebendo aí um pouquinho de anticorpos meus, está passando para ele, e também o hormônio noturno do sono, que ele relaxava pra caramba antes de dormir. Rosane, fala o link, já que tu falou aí de passar anticorpos, a gente está vivendo um período de pandemia, não há como negar esse fato, e há a preocupação das mães aí, uma mãe que possa estar assintomática, por exemplo, com Covid, ela pode estar transmitindo o vírus através do leite ou não? Tem estudos já sobre esse assunto? Boa pergunta. Eu recebi anteontem mesmo uma mensagem de uma mãe dizendo que estava com Covid, ela e o marido, que ela estava super preocupada porque ela amamentava a bebezinha e queria saber assim, se ela podia manter a amamentação, enfim, quais os cuidados. Várias pesquisas já foram feitas e não foi detectado o coronavírus no leite materno. Então, não há passagem do vírus via leite materno. Então, a mãe que amamenta e contrai a Covid pode e deve continuar amamentando, e também é um efeito de proteção para esse bebezinho. Os cuidados que a mãe deve ter é o uso de máscara, obviamente, durante todo o contato com o bebê, não só durante a amamentação, mas principalmente durante a amamentação, higienizar bem as mãos, álcool gel, ter cuidado ao tocar na máscara e tocar no bebê, enfim, os cuidados mais básicos aí, mas deve continuar amamentando. Não, inclusive, a amamentação, ela protege o bebê contra o coronavírus. Bacana. Rosane, muito obrigada pela participação. Adorei te receber aqui no Sinta-se Bem. Parabéns pelo trabalho. E espero que agosto aí sirva para orientar bastante essas mães, para quem ainda vai ser mãe e para quem ainda está passando por esse processo de amamentação, porque eu te confesso que eu tenho muita saudade de amamentar. Passo o tempo e a gente vê os benefícios, né? E sente uma baita de uma saudade, né? Obrigada pela participação. Eu agradeço o convite mais uma vez, Cláudia. Convido aí o pessoal a participar da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é de 1 a 7 de agosto, a me acompanharem nas minhas redes, gestantes, mães. Eu posto diariamente conteúdos sobre amamentação para ajudar aí as mães, e qualquer dúvida que tiverem, pode me procurar, mandar mensagem. Eu estou à disposição para ajudar as gestantes e as mães que desejam ter uma amamentação aí de prazer e sem sofrimento, né?